Boa tarde, pessoal. Meu nome é Patrick Eu me chamo Juliendre. e hoje eu venho falar para vocês, nós viemos falar para vocês como foi a nossa entrevista do visto no Rio de Janeiro, tá? Este ano de 2022. E nós vamos falar para vocês como foi a nossa experiência, quais foram as perguntas e qual foi a impressão que nós tivemos, Sim. né? De como é tirar o visto americano, a entrevista, a visita do CASV, né? Que é antes, né? Que Isso, acontece do antes, CASV. e depois a entrevista no consulado. Vamos ser bem sinceros com vocês, não vamos ficar inventando teorias malucas, porque nós fomos também com o pensamento da teoria de do coisas povo. absurdas, Isso aí, que as pessoas ficam implantando e não é aquilo tudo. Lembrando que até o dia da entrevista, o nosso planejamento foi antes da pandemia, então a gente levou quanto tempo para fazer? 2 anos e meio. Levamos 2 anos e meio. A gente deu entrada no final de 2019 e só concluímos no início de 2022. Parou tudo, então não teve como fazer entrevista, não teve como marcar. E antes disso, antes da pandemia, antes da gente implantar essa vontade dentro do nosso coração, a gente também já tinha um tempo antes disso. Então, traduzindo, foram 4 anos antes da entrevista, ouvindo um monte de coisas absurdas, balelas, coisas que, apesar que, pessoal, de 4 anos realmente muita coisa muda, entendeu? Mas assim, não vamos ficar falando muito não, vamos direto ao ponto, tá? São pontos que eu reparei na minha visão, tá? Depois ela vai passar dela. Questão de vestimento ou vestimentas, eu não sei como é que se pronuncia. Esse foi o pior pra mim. Pra gente isso foi, assim, foi uma das coisas que eu mais ouvi, tipo assim, vai dessa forma, vai desse jeito. Gente, nada a ver, isso não existe, tá? É lógico que você tem que ir bem apresentável, você tem que ir respeitando o ambiente. Sim. Só que pra você ter uma noção, a Juliendre, que tá aqui do meu lado, minha esposa, ela foi de vestido e uma sandália linda da Animalia. Então, tipo assim, ela quebrou todos os paradigmas. Não tinha uma mulher, nem sequer a quem trabalhava lá, de vestido. E, gente, esquece, foi aprovado de primeira, tá? Foram feitas perguntas, foram respondidos a verdade e a vestimenta dela, que ficou linda pro dia, combinou muito com ela, não mudou em nada. O consular, o entrevistador consular americano não julgou em nada, não prestou atenção, não falou nada em relação... Gente, outra coisa que a gente percebeu é isso. As pessoas ficam julgando tua veste. E você tem que ir como você se sente bem. Perfeito. Esse é o que eu falo pra vocês. Porque botaram tanto paradigma dentro de mim, tanto. Você tem que ir assim, você tem que estar penteada assim, você tem que estar maquiada, você tem que estar bem arrumada. E eu cheguei lá, tava todo mundo com uma bolsa cheia de pasta, de calça jeans, com uma blusa simples. Realmente, muita gente estava padrão, muito padrão. Tinha pessoas lá que estavam absurdas, gente. Calça, assim, boca de coisas sino. É o que eu tô falando. Eu acredito que aquela pessoa se sinta bem daquele daquela jeito. forma, entendeu? uma blusa rosa, choque, jeito, cabelo pintado, gente. Tinha de tudo, são coisas, são estilos diferentes, Isso aí. tá? Então não existe essa de, tem que ir com a calça apertadinha, o sapato social, um paletó, uma gravata, porque você vai parecer um grande empresário. Gente, esquece isso. Eu fui com sapatênis, uma calça básica jeans, jeans, fui com o meu casaco normal, um casaco aberto, meio que imitando um blazer, mas não era um blazer, era uma jaqueta. E uma blusa por baixo, gente. Bem básico, bem normal. Tinha homem lá com paletó, com gravata, com isso. Beleza. Mas uma coisa que a gente percebeu foi isso. A vestimenta não mudou em nada. Faz sentido pra gente. Não muda em nada na nossa entrevista. É lógico que você não vai com uma saia curta, um decote muito grande. É óbvio. Tá? É o que a gente tá falando, respeito pelo ambiente. O vestido da Juliendre, ele tinha um decote, mas era um decote muito pequeno, tá? Porque fazia parte do modelo e, cara, esquece. Ela ficou linda e, assim, eu acho que não... Como é que se diz? Não agrediu, né, os olhos de ninguém essa parte. Outra coisa que eu percebi também é que o entrevistador, as pessoas falam que você tem que ser reto, curto, grosso, ignorante com o entrevistador, porque ele... Gente,
Foi outra coisa que não aconteceu. O entrevistador ele foi bem tranquilo. Ele esperava a gente se recompor nas respostas. Sim. Porque tinha coisas que ela não entendia e também tinha coisas que eu não entendia. Mas então, eu não entendi muito mais do que você. não entendeu muito mais que a gente. O sotaque dele é um pouco diferente. Então Isso tinha aí. coisa que ele perguntava, eu fazia exatamente assim. Hã? Eu fazia exatamente essa cara. Então o Patrick, ele pescava logo o que eu não tava entendendo e ele respondia em cima de mim. E teve uma coisa, nós somos, né, empresários, nós temos 2 lojas, temos funcionário. E uma coisa que me chamou muita atenção foi o que ele perguntou, né, sobre os funcionários. E tipo assim, não adianta você mentir, cara, não precisa você mentir, tá? Ele tá no Brasil, ele, por mais que ele não seja brasileiro, entende como é o jeito brasileiro e ele perguntou exatamente dessa forma. O funcionário de vocês como é que se diz, né? É carteira assinada ou papel passado. Ele falou dessa forma. Foi. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque, tipo assim, pra ele existe essa possibilidade, entendeu? Passado. E isso não torna você inelegível para entrevista do visto, para você ganhar o visto. Isso não torna você pior, tá entendendo? E quando ele falou, cara, eu fui muito reto, eu fui rápido. Então, tipo assim, é papel passado. Sim, é papel passado. Quantos funcionários você tem? Aí nós falamos, isso tá até aqui, gente, eu já tô até pulando, ó. Eu tô pulando já. Mas, assim, o que eu quero trazer para essa pergunta é o seguinte: não minta, cara. É um funcionário que você tem? Fale que é um funcionário, acabou. É papel passado? É papel passado. É. Você não tem condições de assinar a carteira daquele funcionário? Isso aí. Mas isso não te torna menor que ninguém. Isso aí, porque o tá? Rio de Janeiro inteiro, acredito que o Brasil inteiro tem muita gente de papel Muita passado. gente, muita gente. Muito. Inclusive, um de vocês que talvez está vendo o vídeo da gente tem funcionário de papel passado. E é normal. Isso entendeu? aí. E quer falar alguma coisa? Pode falar, que pra mim agora... Não, eu vou falar... nas perguntas. Eu acho que depois. Tá. A gente vai olhando nas perguntas. Isso. E vai lembrando. Tá. Nossa pergunta... Lembrando que a nossa entrevista durou quanto tempo? O que? Ali com ele? Ali com ele foi uns 5 minutos. 5 minutinhos conversando. 5 minutos, mas assim, gente, parece que é 1 hora. Parece que é 1 hora. Antes do veredito final mesmo. Parece que é 1 hora. Parece que foi 1 hora, tá? 1 hora. Foi 5, 6 minutos. Ele levantou 2 vezes. Ele levantou 2 vezes. Levantou 2 vezes, ia lá pra dentro, voltava, escreveu muito, né? No final, ele escreveu muito. Escreveu muito. Eu acho que nós, o que nós entendemos quando eles digitam muito, são observações que eles concluem na entrevista que a gente não coloca na DS. Isso. Entendeu? Então, tipo que assim, talvez não tem também na DS. Também não tem na DS, isso aí. Então, ele vai ali conversando com você, ele pega algumas conclusões dele e ele... Isso aí. Que realmente é assim. E aquela observação acho que fica, né, na sua DS, e aquilo ali vai ser consultado toda vez que você entrar e sair dos Estados Unidos. Isso aí. Eu acho que isso aí nem tanto. Mas na entrada, quando a gente foi fazer a entrevista de entrada da imigração, ele puxou a nossa DS, a gente viu, e não dava pra ler tudo porque tava em inglês, mas dava pra ver que talvez tava as anotações que ele fez lá. Isso. Vamos ir pra pergunta logo. E é o que é a dúvida de muita gente, o que é que ele digita. Então essa é a nossa o que a gente visão, acha, tá? A gente não tá dizendo que é verdade. Porque ninguém sabe. Porque quando nós fizemos a entrevista, o da DS, nós não tínhamos filho, né? A nossa filha nasceu nesse intervalo. Então, no dia da entrevista, a Louise, né, que é a nossa filha, não existia na DS. E passou a existir depois, não dava mais para mexer na DS. E outra coisa também que as pessoas falam: cuidado com a DS. Gente, também não é assim. É lógico que você tem que preencher tudo certinho, original, a verdade. Mas a nossa DS ficou 2 anos pela mesma coisa. A nossa vida mudou de cabeça para baixo. Isso continuou aí. A mesma e coisa. eram coisas que não davam mais para mudar. editar. Mas na entrevista vai ser perguntado e fale a verdade. Isso aí, porque eles têm tudo de vocês Isso lá. aí. Tudo. Então, mesmo que tenha mudado e você não tenha colocado, ele sabe que mudou e ele vai te perguntar Isso como aí. aconteceu e com a fale gente. a verdade, não adianta. Outra coisa, a nossa filha não existia até o ponto final ali da DS, e ela passou a existir, não deu para colocar, mas foi perguntado na entrevista e foi falado a verdade. Sim. Nossa filha nasceu, tem 2 meses, um mês, né? 2 meses. 2 meses, 2 meses. né, da entrevista, do nascimento para ela. Para a entrevista tinha 2 meses e o consular foi bem direto. Ela vai com vocês? Não, ela não vai conosco, porque a nossa viagem já estava marcada, já estava programada. Ela veio, a gente tem a minha sogra que ajuda a gente bastante, e a gente conseguiu planejar essa viagem, deixar ela com a minha sogra, e também acho que isso ajudou muito, né, o fato da nossa filha ficar. Mas a gente nunca teve o interesse também de ir para morar, tá, gente? Então tem essa questão também. Vamos para as perguntas, que senão a gente vai falar tudo, não adianta.
A primeira pergunta é a pergunta de praxe, eu acho que acontece com todo mundo, tá? Que é para onde nós vamos. E nós vamos para onde? A gente colocou que nós íamos para Orlando. Ele falou, para onde vocês vão? Nós vamos para Orlando. A segunda pergunta, ele perguntou aonde nós iríamos ficar e aonde nós ficamos. E a gente falou que ia ficar no Hotel Monumental. Monumental. Agora, uma observação sobre essas duas primeiras perguntas foi que em cima da hora a gente mudou, a gente decidiu ir para Nova York, tá? E não teve problema nenhum. Outra coisa também que mudou foi isso, em cima da hora. A gente foi para Nova York, não foi para Orlando. Na imigração, não tivemos problema nenhum, gente. É o que eu tô falando. Falem a verdade, você tem o direito de mudar também, você tem o direito de decidir outras... Até porque essa passagem que a gente achou ficou super em conta, foi uma super pacote, promoção, um pacotão. Qual foi o nome do hotel mesmo? Foi o Times Square... Manhattan Times Square. É um hotel que fica ali... Rio Plaza, Manhattan perfeito. Times Square. É o que do fica lado no centro ali. Fica dentro do Times Square. No Times Square. Então, observação, foi mudar essas duas coisas. Isso. Terceira pergunta, quantos dias nós vamos ficar? Isso aí, a gente falou que ia ficar 7 dias, né? Uma semana. Lembrando que esse foi para Orlando e Nova York, a gente ficou 4 dias, tá bom? A gente também fez uma viagem rápida por causa da nossa filha. Isso. Foi o suficiente pra gente conhecer. Faltou, 2, 3 lugares, mas a gente um dia vai voltar, se Deus quiser, e vamos terminar. Quando nós vamos... Aí a gente falou que pretendia ir em outubro. Lembrando que a nossa entrevista foi em maio. E a gente falou que já pretendia ir em outubro. Então, em outubro, 7 dias para Orlando, no hotel, tal. Então a gente já tinha uma programação. É sempre bom a gente ter uma programação para poder explicar a eles aonde vai, o que vai fazer, aonde vai ficar, que é bem importante. Outra coisa sobre essa pergunta que mudamos. Como nós marcamos de ir para Nova York depois, a nossa viagem acabou acontecendo em novembro. Final de novembro. Entendeu? Então foi outra coisa que foi mudado, foi a data e não tivemos problema nenhum na imigração. Isso. Próxima pergunta é: qual grau de parentesco nós tínhamos? Essa pergunta e isso estava escrito na DS, isso estava escrito na DS. Quando ele perguntou, aí o Patrick, casados. O Patrick foi bem ligeiro. Aí eu, nós dois casados. Casados, sim. Isso aí. Ele não perguntou o tempo de casado, tá? Ele só perguntou qual era o nosso grau de parentesco. A próxima pergunta foi: quem vai custear a viagem? Aí nós falamos que era nós mesmos. Era nós mesmos que iam custear, não teve muita observação nessa pergunta. Qual a pretensão da viagem, né? E a gente falou o que todo mundo sempre fala e o que é real. E o que foi orientado também. E o que foi orientado. Pelo nosso... Meu Deus, esqueci. Pela Viagem Visto. Pela Viagem Visto, que é a consultoria de visto, tá, gente? Que quem atendeu a gente foi o Carlos e o Jean Lucas. Que, assim, no final do vídeo eu vou falar São excelentíssimos. Que eu vou indicar pra todo mundo. Os 2 anos inteiros eles ficaram acompanhando a gente. Não cobraram nada mais por isso. Não cobraram. Acompanham até hoje, que vira e mexe eu mando pergunta, mando alguma coisa. Porque eu quero tirar a passaporte da minha filha, eu quero fazer isso pra minha filha. E eles estão ali sempre orientando, a gente tá sempre conversando. Mesmo sem ter obrigação nenhuma. Porque o que eu fiz... Já foi pago, já passou, eles já prestaram o serviço que eles tinham que prestar. E eles continuam prestando serviço pra gente de boa. Não tenho o que falar mesmo. Viagem Visto, tá? Viagem Visto. Consultor Carlos. Eu acho que o representante da empresa é o Jean Lucas. E o Jean Lucas teve um dia que falou conosco também. Ele nos mandou ligou, mensagem. A gente teve um pequeno impassezinho, ele nos ligou e foi bem bacana. Isso aí, resolveu o nosso problema. Então, nossa viagem foi compras e turismo. Qual era a nossa renda mensal? Tá? A gente falou. E aí existia uma dúvida muito grande, porque eu ficava pensando: é renda mensal da família, do casal, ou é renda mensal separada? No dia da entrevista a gente respondeu separado. Não foi familiar. A pergunta dele é familiar, mas eu respondi separado. Tanto é que na DS entra o valor total e ele pergunta qual é a renda separada, porque eu acho que ele soma, né, com o que está escrito na DS. Sim. Mas ele perguntou separado. Ele perguntou qual era a minha renda e perguntou qual era a renda dela. Isso. Não, gente, minto. Perdão, você está correta. Na DS é a renda mensal separada.
Porque a isso aí, DS você você preenche cada por pessoa. Isso. Até então a DS você não preenche E como o família. Patrick ficava, e se eles perguntar sobre renda mensal? Eu falo, renda mensal familiar. Isso aí. Você Na entrevista, junta, você soma aquilo ali. Isso aí. Na entrevista ele perguntou qual era a renda mensal da família. Aí eu respondi rapidamente. Aí você fala o total e ali ele automaticamente ele faz a conta, né, da pessoa. Do meu e do dele Isso aí. E ver se soma a mesma coisa. Como eu já sabia o que a gente já tinha colocado, porque de fato, aí na hora que ele perguntou, eu fui e respondi, porque eu sabia que ele tinha dúvida. Foi isso mesmo, perfeito. Entendeu? Perguntou o que nós fazíamos, nós falamos que somos empresários. Ele falou que trabalhava no ramo da assistência técnica, de telefonia, né? E eu falei que trabalhava, que eu era empresária no ramo de açaiteria e sorveteria. É isso aí. E perguntou aí... o que nós fazíamos na empresa. Né? Aí eu expliquei, né, como funciona, qual era a minha parte, né, fundamental dentro da assistência técnica de celular que nós temos hoje, que inclusive é minha e dela, mas só pode ter um representante, né? E ela explicou o que ela faria na empresa dela também. Sim. Mas também não teve muita observação nessa pergunta. Foi bem rápido. Aí logo aqui embaixo ela perguntou, no caso ele, né? Ele perguntou quantos funcionários nós tínhamos, né? E aí eu expliquei que eu tinha 2 funcionários. Eu tinha 2. 2, né? E você 1. Ele tem 1 e eu 2. Aí foi quando ele fez a pergunta que eu não entendi. Que perguntou se eles eram de carteira assinada ou papel passado. E a gente falou que era papel passado. As duas empresas, tá, gente? Não mentimos em nada, tá? E foi aí que eu achei que talvez a gente ia ser reprovado, né, pela pergunta, mas ao mesmo tempo eu acho que não, consolidou mais a resposta, porque eu acho que em outra ocasião alguém mentiria. Isso aí. Né? E assim, eu não tenho por que mentir, são princípios, né? Não tem, a gente porque se fosse pra chegar nessa pergunta, a gente teria que ter mentido antes, falando que não tem funcionário. E como a gente falou que tem funcionário, a gente tem que falar a verdade, que eles são de papel passado. Perfeito. Essa daqui foi outra pergunta que eu já ouvia, né, ser feita em outras entrevistas com as pessoas no YouTube. Eu achava que não ia ser feita Eu achei que nunca ia ser feita com a gente e acabou sendo feita, né, com a gente, que foi perguntado se nós tínhamos casa própria. E a gente falou que sim. Tinha casa própria. Nós temos casas próprias, né? E também não teve muita observação nessa pergunta. Não. E no final, acho que foi a cartada final, foi a manga, até porque a gente fica brincando, né? Quem conseguiu o visto não foi a gente. Foi a Louise, da nossa filha. Então, tipo assim, ele perguntou no final se nós tínhamos filho. Ele falou, vocês têm filhos? Aí eu falei assim, sim, acabei de ter. Aí ele falou assim, parabéns. Foi isso mesmo. Aí logo depois ele perguntou, e ela vai ir? Aí eu falei, não, ela vai ficar, a gente vai ir sozinho, ela vai ficar com a minha mãe. Aí ele, ok. E aí ele começou aquele suspense e tic-tic-tic, daqui a pouco ele levantou, foi lá pra trás, pediu licença, aí voltou, tic-tic-tic, aí parabéns, o bicho de vocês foi aprovado. Ele deu o papelzinho, cara, a gente tava com o papel até há pouco tempo, o passaporte ficou. E assim, ele deu um papelzinho falando do próximo passo, do que a gente iria fazer. Ele dá um papel branco, não é mais o famoso papel rosa, não sei, que antigamente dava um papel rosa, né? Papel rosa é pra quem é negado. Negado, não lembro. O papel branco, aí agora o papel é um pequenininho, dizendo o que a gente vai fazer. Aí a gente escolheu, acho que retirar, né? A gente escolheu por retirar. Isso, retirar. Porque como a gente tava morando há pouco tempo nessa casa, eu não sabia se chegava as coisas aqui certo, e o medo de perder isso. A ansiosidade também, né? De você querer ir buscar, pegar. E pra pegar também foi bem tranquilo. Foi então, muito assim, tranquilo. A gente achou que a Louise, ela deu essa cartada final porque, como a gente fez no final de 2019, eu não tava planejando estar grávida, eu não tava planejando ter um bebê. Não tava planejando nada. E eu comecei a planejar isso no final de 2020. Eu engravidei em 2021 e tive ela em março de 2022. Então, assim, não foi algo programado, mas não para dentro da 1060. Então, ele, por algum acaso, já sabia dessa informação e ele perguntou. Até porque se eu não tivesse filho, ele não iria perguntar. Outra coisa, tá? Outra coisa. Você tinha comentado que você viu ele olhando nosso Instagram.
Foi. Ele tinha óculos, cara. É. Ele tava de óculos. Isso. E a Juliane falou óculos, que viu ele mexendo no nosso Instagram. Ele rolava o mouse nas nossas fotos do Instagram. E eu via que era o Instagram porque eu também já mexi no Instagram em computador. E eu sei que era. E ele rolava e passava nossas fotos. Então eu vi que ele viu Gente, a Louise ali. Isso entendeu? aí é demais. Por isso que eu digo, não adianta mentir, tá? Não adianta mentir. E no nosso Instagram tem tudo que a gente fala, que são as nossas lojas, nossas empresas, nossas conquistas, nossa casa, foto da nossa casa. Isso. E o principal, que é a nossa filha, né? E que tipo tava assim, muito recente, então o Instagram era o início era o só início, dela. isso aí. E outra coisa também, né? A nossa entrevista, ela foi adiada tantas vezes e só existiu a data para 2 meses depois da nossa filha nascer. E inclusive eu conversei em janeiro com o Jean Lucas, porque a data tinha sido alterada. Eu fiquei muito revoltada, porque eu queria muito esse visto. E aí o Jean Grávida. Lucas... Grávida. A primeira data que foi feita depois da pandemia foi ela grávida, em mesmo janeiro, assim, deu errado. Nem lembro. Dia 5 de janeiro. Deu errado, depois foi pro final do ano, meio do ano, né? Outubro, foi pra outubro. Foi pra outubro. Tanto é que eu falei pro Jean Lucas... Outubro foi a nossa viagem. Então, tá, o Jean Lucas falou que só tinha vaga pra outubro. Aí eu falei pro Jean Lucas, não pode me colocar na próxima data. Porque ele falou assim, se você quiser, a gente fica tentando pra próxima data. Eu falei, não, pode marcar. Pessoas que desistem ou não conseguem ir e abrem vaga. Pode tentar. E foi quando o Jean Lucas me ligou e eu falando pra ele que eu queria em janeiro. Aí ele falou, olha... Eu trabalho com muita gente, você tá grávida. Seria muito bom você deixar sua bebê nascer e tentar. Vai ser como é que se fala? Um agravante muito bom pro visto de vocês. Então, se eu fosse você, no seu lugar, eu ficaria calma, respirava e deixava sua bebê nascer e você faria logo depois, porque ele já tinha falado dessa tal data em maio, que ele conseguiu. Aí eu falei pra ele, tá bom, João Lucas, então pode colocar pra maio, mas eu não gostei, eu queria pra janeiro. Aí logo depois a gente conversou por mensagem também, eu fiquei mais tranquila, pedi desculpa pela forma que eu falei. Mas assim, gente, E eles conseguiram, e teve essa última pergunta que eu tenho certeza que aceitou por ela. Mas, e assim, graças a Deus. A gente não tira dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, que é coisa de Deus mesmo, tá? Sim. Pra nós, né? Que temos essa crença, somos evangélicos, que nós temos um Deus vivo. Sim. Cara, não tem como. Pra gente foi Deus. Teve que ser na hora dele, não foi na nossa hora. Todas as vezes que a gente tentou, dava errado em alguma coisa. Isso aí. Quando saiu a data, que foi na hora dele, a Louise já existia. E tipo assim, parece que já tava decidido que tinha que ser dessa forma, porque talvez a gente não conseguiria sem ela, né? Mesmo provando que tinha casa, carro, empresa, funcionário, parece que ainda... Viagem já carimbada no passaporte, pessoal, fizemos viagens para poder ter carimbo no passaporte, pra nada dar errado. Eles não perguntaram se a gente saiu do país antes? Não perguntaram, perguntou. Mas nós já tínhamos visitado o Paraguai e a Argentina antes, tá? Pra poder receber o carimbo. Foi em prol dos Estados Unidos, mas assim, foi também pra gente, porque a gente queria viajar. Como nós já falamos aqui, nós não temos interesse em morar nos Estados Unidos e migrar, até porque a gente tem uma vida bacana no Brasil. E a nossa intenção seria só viajar mesmo, e deu tudo certo, né? Mas parece que no final ficou o gostinho de tipo assim, se não existisse ela, talvez iria ser negado. Por mais que a gente tivesse feito tudo certinho. Tudo certo, imposto de renda, gente. A gente gerou todos os impostos, a gente declara tempo, então a gente tem tudo certinho. E aí a gente, nessa última pergunta dele, a gente sentiu que parece que foi por ela. Foi por então, ela, assim, é realmente tudo no tempo de Deus. Então, se alguém tentou, tá vendo esse vídeo, deu errado, assim, não foi na hora certa. Mas tenta novamente, não desista em nenhum momento. Em nenhum momento a gente pensou em desistir. E nós fomos com isso no coração. De, tipo assim, que se fôssemos negados, nós íamos tentar de novo seguido. Eu sei que é muito dinheiro, tá? Pra quem, tipo assim, não tem condição de estar pagando pra uma família ou alguma coisa do tipo. Eu sei que é muito dinheiro, mas junta mais um ano e tenta de novo, porque desistir não é legal. Então, a gente só pode pensar que não era no tempo certo. Eu acredito muito que não foi no tempo de Deus. Então, vocês vão conseguir e vocês vão concluir essa viagem que vocês também tanto sonham. E para finalizar o vídeo, marca o dia e a agenda, você vai no consulado americano, né? Chegando lá, você passa pelo detector de metais, você tem que tirar assim o celular, passa, você entra, se identifica, eles pegam seu passaporte,
veem qual é o seu tipo da entrevista, né? Você vai ficar esperando ali num saguão, numa sala com um monte de gente. Eles vão mandando filas por filas, tá? Não é todo mundo junto, tipo, um exemplo, são 10 filas com 10 pessoas. Aí ele manda aquelas 10 pessoas da primeira fileira ir. Aí as demais aguarda. E assim por diante. E chegando lá, você... Fica numa outra fila. Tem uma pessoa que fica jogando você por guinchê, tá? Tem como vocês dar uma escapada, porque dá pra fazer isso. Eu realmente, em outros vídeos dos YouTubes que a gente assistia, as pessoas falavam, eu dei uma escapadinha, o consulado mandou pra cá, mas eu consegui ir pra lá. Tem como fazer isso. Mas assim, na nossa hora, estavam todos preenchidos, então a gente teve que ir para aquele que a menina designou. Mas, assim, eu acho que foi bem claro, né? Não tenham medo, parem de ter esse medo que as pessoas botam dentro da gente. Tipo assim, é muito difícil, é isso, é aquilo. Gente, não é. É mentira. E quando a gente conseguiu, a gente chorou tanto do lado de fora, foi um alívio tão grande dentro da gente, porque a gente tinha esse monstro dentro da nossa cabeça. Então não construa isso. Fale somente a verdade, seja você, vá da forma em que você se sinta melhor. Com as suas vestes, com você mesmo, esteja bem com você mesmo nesse dia, e eu creio que vai dar tudo certo. E se não der, é porque não foi pra ser, mas vai ser um dia. E é isso, gente. Esse foi o nosso relato. O vídeo deve ficar um pouco grande, mas é porque a gente tentou passar o máximo de detalhes. Isso. Falta muito, mas senão o vídeo vai dar 40 minutos. Então vamos lá. Esse foi a nossa entrevista, tá? 2022, visto aprovado no Rio de Janeiro. Isso. E acompanhe, tá? O nosso vídeo, porque agora a gente vai colocar a nossa viagem pra vocês verem como é que foi. E fique com a gente no nosso canal. Se puder dar aquela força, aquele joinha, se inscreve no nosso canal que ele tá começando, tá? Então dá essa forcinha pra gente que a gente vai trazer muito mais conteúdos pra vocês. Não vai ficar só nisso, tá bom? Beijo, até mais.